pessoal, tudo bem? Aqui é a Maria Fabiana Domingues Santana, eu sou a sócia do PG Law e esse é o PG Talks, o seu podcast sobre atualidades do direito. Nessa semana a gente vai continuar a série sobre Distressed Assets. Hoje temos como convidado aqui o Salvatore Milanese, que é sócio fundador da Pantalica Partners, uma empresa extremamente especializada em reestruturação, turnaround e Distressed Assets, claro. Salvatore, começando agora, desde já agradeço a sua disponibilidade, sua presença aqui, e queria te perguntar algumas coisinhas sobre Distressed Assets, do ponto de vista de quem faz, né, reestruturações para as empresas, no mais às vezes das empresas que estão em dificuldades, estão ali com aquele ativo depreciado ou já estão numa recuperação judicial ou num processo de falência. Então, minha primeira pergunta, a pergunta mais básica: o que são esses distressed assets e em que contexto a gente pode encontrá-los, pode encontrar oportunidades nesse mundo, né, de ativos estressados, como a gente fala em português? Bom, antes de tudo, obrigado Maria Fabiana para me pedir de contribuir com vocês, com o vosso podcast. Eu saúdo você e todos os que assistirão a esse podcast. É uma honra poder contribuir com vocês e com o vosso público. Como você falou, é um mercado muito especialístico de distressed assets. Às vezes se utiliza também outra denominação de alternative assets, que compreende uma categoria um pouquinho mais ampla. Eu falaria de claims, de precatórios, de non-performing loans, tanto single names quanto portfólios, de financiamento para empresas em crise, de compra e venda de empresas em crise, ou de real estate, eventualmente que foram objeto de recuperação, por exemplo, de instituições financeiras. Então, é um mundo vasto, se fala de diferentes categorias, né? Mas normalmente se trata de situações as condições originárias de contrato que regulavam aquele relacionamento, que pode ter sido um empréstimo, que pode ter sido eventualmente um contrato de prestação de serviço, não foram respeitadas. Então, vamos pegar uma categoria. Mencionei non-performing loans, comumente, ou no jargão se fala de crédito podre. Um banco ou um financiador fez um empréstimo a uma empresa que tomou esse empréstimo. Os contratos previam, obviamente, uma série de condições para a restituição do principal, para pagamento dos juros, podiam ou não ter previsto, inclusive, uma série de garantias, pode ser ter sido garantias reais, como um imóvel, uma fazenda, ou eventualmente garantias móveis, ou cessão fiduciária de recebíveis, e a um certo ponto quem tomou esse dinheiro não pagou. Eventualmente o default foi permanente e isso comporta, por exemplo, no caso de uma instituição financeira, primeiro o provisionamento dessa posição no próprio balanço, porque deve acusar que não foi pago e possivelmente poderá representar uma perda. E segundo, essa instituição financeira vai atrás do devedor com todos os meios, utilizando advogados especializados como você, como vocês, como o PG Law, para poder verificar qual a solução para essa situação. Agora, podemos ter a corolário de tudo isso uma série de outros elementos. Por exemplo, quem não pagou era uma empresa que não pagou não somente aquele empréstimo, uma série de empréstimos, entrou em recuperação judicial. Então, isso se transforma em um direito creditório não pago, então non-performing loans, em inglês, que o banco, a um certo ponto, pode decidir ou de perseguir o devedor até o final, ou eventualmente precifica esse crédito não pago, a probabilidade de recuperação, e coloca isso ao mercado. Alguém compra, tá, por um preço e, obviamente, vai fazer o trabalho depois para recuperar. Essa é uma categoria. Outra categoria de distressed assets é a empresa em crise, ou um ramo da empresa em crise, um pedaço dessa empresa em crise, que é um processo, como eventualmente podemos discutir mais detalhadamente depois, pode ser objeto de venda em um contexto, por exemplo, de uma recuperação judicial. Então, quando falamos de distressed assets, fundamentalmente falamos de ativos dentro de contexto de não cumprimento dos contratos originais. Então, tem sempre um elemento de conflito, alguém que tenta de não pagar, alguém que tenta de receber,
e que, ovviamente, permite de criare un mercato di gente specializzata che compra, chi vende, chi precifica, chi assessora, eccetera, che è bastante interessante e molto grande, inclusive no Brasil, Maria Legal. Fabiana. E assim, aí você já deu uma ideia aqui de quem vende, né? Que geralmente é a empresa aí que está um pouco de problema, não necessariamente, porque pode ser também o precatório, esses outros direitos creditórios, como você estava comentando. Mas explica um pouquinho mais para a gente como é que funciona isso, né? Quem que realmente compra e quem realmente vende? Existe um volume grande dessas, né? Nesse mercado aqui no Brasil? Sì, esiste un volume grande. Se a gente utilizar as categorias que eu mencionei anteriormente, partimos dos non-performing loans. Só para você ter uma ideia, dentro dos balanços dos bancos vencidos, créditos vencidos desde 90 dias até 360 dias, temos algo da ordem de 110, 120 bilhões. Só que quando superam 360 dias de vencidos, os bancos tiram do balanço e colocam uma conta que chama HH. Nós da Pantalica Partners, a empresa da qual sou sócio, estimamos que tenham pelo menos outros 400 bilhões já retirados dos balanços dos bancos e estacionados, se podemos falar assim, na conta HH. Então, estamos falando de NPLs, Non-Performing Loans, na ordem de 500 bilhões no sistema financeiro nacional. Isso sem considerar, obviamente, banco de desenvolvimento, sem considerar o non-performing loans de cartão de crédito, que não sempre são originados de bancos, ou de FDIC, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. Então, é muito mais de 500 bilhões. Em valor nominal, estamos falando, Maria Fabiana, significa que a um certo ponto não se accrua mais juros, né? Do ponto de vista contábil. Se a gente colocasse multa, amor, etc., isso seriam possivelmente trilhões. Essa é a categoria non-performing loans. Se a gente, por exemplo, apontasse os canhões na categoria real estate in distress, nos balanços dos bancos, os 10 maiores bancos devem ter algo na ordem de 20 bilhões nos balanços deles recuperados, em processos recuperatórios, que seriam objeto de venda. Então, os bancos foram atrás, recuperaram fazenda, recuperaram prédios, etc. Isso é real estate, ou seja, imóveis, de qualquer tipo de imóveis, em diferente fase, digamos, do imóvel. Pode ser um imóvel finalizado, uma fazenda, imóvel em desenvolvimento, um land bank, etc., que faz parte da categoria Distressed Assets Real Estate. Depois mencionamos, por exemplo, claims ou precatórios. Uma estimativa que coloca todos os tipos de possíveis claims precatórios, até direitos oriundos, eventualmente, de assuntos tributários, fala de trilhões, 1 trilhão aproximadamente. Então, estamos falando de um mundo realmente grande, muito grande, que dá, obviamente, proporciona espaços para todos, né? Sim. Quem que vende, quem que compra? Non-performing loans, normalmente instituições financeiras, tá? Então, instituições financeiras costumam emprestar dinheiro, uma parte desse dinheiro não retorna porque tem gente que não paga. Essas instituições financeiras mais evoluídas, que já constituíram um processo, costumam vendê-las, ou como carteira, ou como portfólios, ou eventualmente costumam vendê-la como single names, ou seja, individualmente. Quem compra isso do outro lado, Maria Fabiana, são investidores especializados que constituíram uma equipe, uma plataforma para poder apresentar ofertas nos leilões que os bancos fazem, comprá-lo, colocá-los para dentro e depois prosseguir, obviamente, no processo recuperatório. Em vez, quando falamos eventualmente de venda de empresas em crise, são as mesmas empresas com os próprios assessores que vendem ou a empresa em crise ou um ramo dessa empresa, e do outro lado tem também investidores especializados em turnaround ou situações de empresas em distress, que significa eventualmente tem uma performance operacional aquém da média daquela indústria, daquele setor, que deve ser reestruturada, e um balanço a ser reestruturado. E, finalmente, os precatórios, os claims, os detentores desses direitos creditórios, que podem ser empresas, instituições financeiras, indivíduos, também pessoas físicas, às vezes possuem esses direitos, e vêm ao mercado procurando quem compra, e tem compradores especializados, investidores especializados nesse tipo de direitos creditórios. Então tem um mundo vasto aí mesmo, né? Muito, é grande mesmo.
Você poderia dar, né, na sua qualidade de reestruturador, de quem está ali mais no dia a dia também das empresas que estão em crise ou que analisam, né, esses ativos, como que funciona a precificação desses ativos, Salvatore, para essa venda Sim. por investidor, enfim? Bom, não quero ser simplista, mas do ponto de vista estritamente técnico, o valor de qualquer ativo, que seja em distress ou não em distress, depende da capacidade desse ativo produzir fluxo de caixa no futuro, ok? Então esse é o básico. Obviamente, o segredo e a técnica especializada muda dependendo do tipo de ativo. Então, por exemplo, se você quer avaliar uma carteira de crédito inadimplidas, então uma carteira de non-performing loans da categoria unsecured, ou seja, sem garantias nenhuma, pulverizada, oriunda de cartão de crédito, a técnica é estatística. Então você olha no processo recuperatório dos últimos 3 anos, 4 anos, 5 anos, as curvas de recuperação, ou seja, quanto se recuperou através call center que fazem esse tipo de trabalho, projeta isso para o futuro, faz um link, obviamente, com possíveis condições macroeconômicas do país, porque quando a economia melhora, os devedores pagam, né? Quando a economia piora, obviamente, os devedores, eventualmente mais acanhados, não pagam. E coloca os custos e traz tudo a valor presente. A que taxa traz a valor presente? Normalmente, o investidor, para esse tipo de ativo, pede o que os americanos chamam de superior yields. Por quê? Porque o risco é grande que você está correndo comprando esses ativos. As liabilities, os passivos escondidos, ações contrárias que podem estar embutidas, Maria Fabiana, você sabe, nesses ativos são grandes, então eles precificam com uma taxa de retorno desejada importante, que não é inferior ao 20%. Muitos investidores, inclusive, pedem mais de 20%, 30%, ok? Isso, por exemplo, para carteira pulverizadas. As coisas não mudam para o resto das categorias que mencionei. Então, por exemplo, um precatório, pegamos escritórios especializados que nos dizem o nível, o estado de julgamento daquele direito creditório, que pode ser ainda não um precatório, um pré-precatório, quanto tempo levaria para se tornar um precatório, inclusive quando se torna um precatório, quanto tempo levaria para ser colocado, obviamente, para pagamento, o relativo custo, porque obviamente se eu investidor coloquei dinheiro para comprar esse direito creditório, isso tem um custo, por exemplo, do dinheiro, que durante anos estaria parado para tentar receber esse direito creditório e trazer a valor presente novamente a taxas importantes, porque o risco que estou correndo é importante. E, finalmente, podemos falar de empresas em crise, que tem uma técnica também para precificar, e a técnica é muito simples, tá? Normalmente se utilizam múltiplos de EBITDA. EBITDA é uma proxy que indica a capacidade de geração de caixa de uma empresa. Empresa em crise normalmente pode ter um EBITDA muito baixo ou ter EBITDA negativo. Portanto, eu tenho visto negócios de empresas em crise que se avaliam zero, ou seja, quem compra a empresa assume a dívida, então imagina o risco que está assumindo Maria Fabiana, ou eventualmente tem um EBITDA positivo, então são alguns múltiplos de EBITDA que nunca são comparáveis com operações de fusões e aquisições de empresas não em crise. Então são múltiplos baixos, porque os riscos que estão se correndo são baixos, o risco do turnaround é alto, consequentemente o investidor sempre embute uma taxa potencial de retorno importante. Então, falamos do fato que para avaliar qualquer tipo de ativo, inclusive em distress, a gente olha a capacidade desse ativo de gerar fluxo de caixa no futuro. Entretanto, para cada das categorias que mencionamos, estamos falando de técnicas de avaliação muito especialísticas. Então, significa que temos até especialistas de nicho. Eu tenho visto gente que compra seu ativo, por exemplo, portfólios de non-performing loans, no segmento de auto loans, ou seja, empréstimo para compra de autoveículo em default, ou unsecured, ou seja, sem garantia nenhuma, ou secured, com garantia de imóveis, de fazenda, e assim para diante. Especialistas em compra de empresas em crise. E cada um desses sujeitos, que é um especialista,
obviamente aplicará uma técnica especialística para avaliação desse ativo. De acordo aí com, né, como você disse, de acordo com o próprio ativo, né? Faz total sentido Exatamente. isso, né? Que essa precificação tem a ver com o próprio ativo e com o retorno, né, que ele vai dar. E aí, Salvatore, aproveitando aqui o gancho, né, que você fez de empresas aí que estão em crise, em recuperação, né? Então, passando para empresas que não só que estão em crise, mas que já estão em recuperação judicial, é uma coisa bastante comum, você está super acostumado, a gente também, é ver venda, né, de UPIs, dos ativos como UPIs dentro aí de uma recuperação judicial. Então, assim, considerando, né, um cenário aí de retorno, risco, tempo, como que você vê essa venda feita dentro de uma recuperação, né? Tanto do ponto de vista do credor como do ponto de vista da empresa recuperanda. É uma coisa que faz sentido, pensando na segurança, no tempo, enfim, como que você, que está bastante nessa área, enxerga isso? Sim. Bom, como você sabe muito bem, porque é uma operadora do setor do ponto de vista legal, né, do ponto de vista jurídico, a maioria das empresas que entram em crise tem um processo de denial, ou seja, de negação dessa crise, que às vezes dura mais do necessário. O empresário ou o management, que ou por questões de mercado ou por questões não de mercado, que podem até beirar situações de fraude, etc., não consegue, vamos dizer em português, que caia a ficha, que estão em crise, que tem que agir rapidamente, descer do muro e tomar as decisões que precisam ser tomadas, desde corte de custo, às vezes precisa cortar pessoas, infelizmente, que esse é o drama dos processos de reestruturação, e, portanto, deixam passar toda uma série de oportunidades, deixam evaporar toda uma série de opções, até chegar quase ao ponto de não retorno. Tá? Quando se chega ao ponto de não retorno, não resta que eventualmente fatiar a empresa para verificar de recuperar valor nesse processo e tentar de pagar os passivos que depois essa empresa que entra, por exemplo, em recuperação judicial, se encontra a pagar, né? Portanto, a lei de recuperação de empresas e falências previu no processo de recuperação a possibilidade de venda de unidade produtiva isolada como meio recuperatório, né? Então, você vende uma ou mais unidade produtiva isolada como meio através do qual você encontra investidores dispostos a bidar para aquele ativo, compram aquele ativo, você recebe esse dinheiro e paga os credores, pode eventualmente dentro de um contexto específico do plano que venha a ser apresentado e aprovado, uma parte desse dinheiro ficar na empresa para o business que fica para trás e assim para diante. Isso no geral. A maioria dos processos nos quais eu participei, Maria Fabiana, eu diria 90% para mais dos processos nos quais eu participei, se deu de reestruturação, que depois eventualmente entra em recuperação judicial, através venda ou da empresa como um todo ou de unidade produtiva isolada. Por que isso? Porque a mudança do controle ou a venda de determinado tipo de ativos é a forma de assegurar ou que de fato uma reestruturação possa ser implementada ou que eventualmente entre o dinheiro para pagar importantes pedaços da dívida que a empresa acumulou. Agora, desde que a lei de recuperação judicial nova, chamamos assim, do Brasil entrou em vigor em 2005, ocorreram muitas operações de venda de UPI com mais ou menos polêmica, com mais ou menos problemas. Eu tenho participado em várias dessas. E eu digo que chegamos com as recentes, inclusive, reformas que ocorreram nessa lei, que entraram em vigor, se não estou errado, em janeiro do ano passado, chegamos ao ponto onde se pacificou que vender unidades produtivas isoladas, obviamente, é possível, vendê-las, inclusive, sem que essas unidades produtivas isoladas carreguem o arcabouço de passivos e problemas do passado. Temos investidores, tanto estratégicos quanto financeiros, que obviamente com visões diferentes participam nesses processos e compram essas unidades produtivas isoladas.
as polêmicas ou eventualmente as situações que não deram certo por uma série de razões, uma das quais eventualmente se venderam unidades produtivas isoladas, deixando uma casca vazia para trás, ou pior, uma casca vazia cheia de passivos fiscais. Sim. Então, é óbvio que não ia dar certo, né? Outra situação que se encontrou, que eu encontrei inclusive, é que tiveram oposições de alguns credores, não obstante a maioria teria aceito dentro do plano a possibilidade que a reestruturação se desse através da venda de unidades produtivas isoladas. Portanto, quem compra, imagina um estratégico que compra uma unidade produtiva isolada e tem depois que gastar dinheiro de advogados contra esses opositores, digamos, à venda de unidades produtivas isoladas. Não obstante esses casos, eu entendo que chegamos no Brasil, porque não poderia ser diferente, a uma praxe, tanto do ponto de vista legal, tanto do ponto de vista financeiro, muito consolidada, que venda de UPI é um dos meios recuperatórios fundamentais em processo de reestruturação que culminam na recuperação judicial, ponto 1. E ponto 2, se criaram, inclusive, uma série de operadores especializados que procuram investir em unidades produtivas isoladas porque são bons negócios. Você pode comprar barato, vis-à-vis, obviamente, do valor que pode extrair depois dessas UPIs. Na verdade, a visão que eu tenho é exatamente essa, igual a sua, Salvatore. Acho que a venda de UPIs é um dos, né, não é o único meio de recuperação, claro, sim, mas é o que mais vemos aí na prática, porque é uma forma de levantar dinheiro mais rápido também, gerar um caixa para a empresa, até num curto prazo. E, assim, do ponto de vista legal, e aí eu vou dar a minha opinião como advogada, acho que é um negócio que tem bastante segurança jurídica, né? Apesar dos questionamentos que você comentou agora. Mas, assim, trabalhando ali para investidores ou dentro da própria empresa, como que você vê essa questão da segurança jurídica dessas vendas na UPI? Né? Tirando um pouquinho a parte do legal. Você acaba de mencionar uma coisa importantíssima. Se criou um ambiente de advogados especializados como você, o teu escritório, até de juízes que se especializaram, foram atrás, tentaram de entender o ponto de vista dos advogados dos devedores, do ponto de vista dos advogados dos investidores e dos credores, todos de boa fé, obviamente, não tutelando o interesse dos acionistas de uma recuperanda, mas tutelando o interesse da recuperanda, do business, e chegaram a compreender a importância de fazer ocorrer, por exemplo, a venda de uma UPI rapidamente, com regras claras, e segundo aquilo que é a letra da lei. Mas isso, nos bolsões especializados, nos bolsões onde tem esses operadores trabalhando. Quando você se afasta, por exemplo, vamos fazer nomes, né, dos tribunais falimentares de São Paulo, e vai nos outros contextos, nas outras regiões geográficas do Brasil, aí você pode vir algumas dificuldades. Eu tenho vivenciado, não sei qual é a tua experiência, isso, em termos de rapidez, porque quando você precisa de dinheiro, precisa para ontem, né? Então, a venda de uma unidade produtiva isolada, para quem juiz, administrador judicial, advogados do devedor, advogados dos credores entendem, todo mundo entende como está se fazendo, ajudam, inclusive, facilitam para que não se criam maiores percepção de risco por parte dos potenciais bidders, dos potenciais compradores, vende e resolve a situação, ou resolve importante pedaço da situação. Mas quando o juiz não entende, o administrador judicial não entende, se cria um ambiente nebuloso, etc., aí é o problema. Aí se criam, obviamente, surgem oposições, surgem embargos, você me ajuda tecnicamente, que tipo de situações, obviamente, complicadas podem ocorrer, e se cria um ambiente desfavorável ao investidor, o cara que quer comprar, o investidor que quer comprar essa unidade produtiva isolada. Então, o investidor que tem que colocar 100 milhões
em um contexto muito cabeludo versus eventualmente outro tipo de investimento, vai colocar em outro tipo de investimento. Então, eu diria que hoje temos ambientes favoráveis à rapidez de uma operação desse tipo, investidores especializados, advogados de ambos os lados, principalmente os bancos que entenderam que trabalhar de forma cooperativa, etc., pode significar uma maior recuperação do próprio crédito, por exemplo. Em outros contextos, às vezes a gente fica empacado em desentendimentos, em atrasos de julgamentos, administradores judiciais que, por medo, ficam em cima do muro e não tomam nenhuma decisão, e aí que é uma destruição imensa de valor. Sim. Eu acho que é uma coisa que você mencionou, né, com relação até, de fato, né, a gente tem a letra da lei, pela letra da lei, me parece seguro no ambiente que a gente atua mais, né, eixo ali, Rio-São Paulo é mais seguro, mas realmente saindo um pouco aí, né, indo para o nosso Brasil vasto, acho que o que falta um pouco para, até para os investidores principalmente, é um pouco dessa noção de previsibilidade, né, de você saber o que esperar ali quando você está entrando naquele processo de investir num ativo estressado, enfim. Eu acho que essa previsibilidade é o que dá no final do dia a segurança. E que bom, né, que pelo menos assim os credores têm vindo, está todo mundo tentando agora já um pouco mais colaborar para que esse processo de venda também ocorra de uma forma mais rápida, para, de fato, aumentar aí o recovery dos próprios credores. Acho que isso é essencial. Assim, exatamente. Salvatore, você como atuante aqui no mercado brasileiro há são vários anos, muito nesse mercado de distressed assets, como que você vê este mercado aqui no Brasil com relação a outros mercados? O que a gente ainda precisa desenvolver mais? O que a gente ainda está engatinhando? O que funciona bem ou não aqui, né? Enfim, porque também não dá para importar muitas regras que, às vezes, pela nossa cultura, não vão ser bem recebidas. Olha, eu comecei a trabalhar com restructuring, financial restructuring, turnaround, inclusive venda de carteira de non-performing loans, exatamente em maio de 2002 no Brasil. De maio de 2002 até 2005, quando entrou em vigor a nova lei de falência e recuperação de empresa, era muito problemático fazer negócio no contexto de distress. Eu não tinha muitos operadores especialistas como você, nem tinha o Turnaround Management Association, porque não tinha razão de ser. Tinham todos os elementos negativos da lei de 40, e nenhum mercado. Pensa que a primeira grande operação de venda de portfólio de non-performing loans que se tentou de fazer foi da Caixa Econômica Federal em 2002, e empacou no fato, obviamente, que o processo recuperatório daqueles créditos era muito longo. A incerteza era muito grande, portanto a precificação daquela carteira foi tão baixa que a Caixa falou, então deixa aí, tá? Com o advento da nova lei, aos poucos as coisas começaram a mudar. Não foi só a lei de falência e recuperação, foi toda uma série de elementos, inclusive no processo de litigation para execução, obviamente, a recuperação de ativos que melhorou, a possibilidade de penhor online, todas essas coisas, obviamente, que mudam a favor não a favor, dão mais certeza do direito, porque se alguém não paga, o outro tem direito a recuperar o que não lhe foi pago, não é, Maria Fabiana? Exato. Não é a favor de um ou do outro. Exato. Então, na verdade, desde que eu trabalho com isso, te falei desde maio de 2002, as coisas melhoraram muito no Brasil. Então, a verdade é que na época se falava de 2, 3, 4 operações grandes por ano, por exemplo, de venda de portfólio, que são uma consequência, obviamente, do crescimento do mercado de distress. Hoje se fala de 80, 100 bilhões em valor nominais de transações efetuadas. E isso não considera todas as operações de deep finance, que é uma forma de financiar uma empresa em recuperação judicial, que não conseguimos contabilizar porque não tem estatísticas para isso, tá? Então, poderíamos dizer que somos tão sofisticados ou, eventualmente,
tem, digamos, característica de previsibilidade de países como na Europa ou até nos Estados Unidos? Não, ainda não chegamos nesses níveis. Mas também estamos falando de países que estão muito à frente, até no volume de crédito, Maria Fabiana. Sim. Só para te dar uma ideia, o crédito total no Brasil é cerca de 4 trilhões e 200. Isso não é nem um trilhão de dólares. Você sabe quanto é o crédito total que temos nos Estados Unidos? Não. 80 trilhões de dólares. Nossa. Então, o mercado que tem 30 trilhões de dólares, obviamente, teve que sofisticar mais, porque os problemas são de outro tamanho. Ainda temos chão para nós melhorarmos. Entretanto, se você vê, e você sabe disso, a quantidade de investidor em distressed asset que surgiu nos últimos anos e captações bilionárias que esses investidores fizeram, era impensável alguns anos atrás. Sim. Hoje temos nomes, penso que podemos fazer nesse podcast, Jive, que são muito sofisticados, captaram muito dinheiro, e outros investidores, não do tamanho da Jive, mas quase, que são tão sofisticados quanto aqueles que você discute e encontra nos congressos lá na Europa ou nos Estados Unidos. Não tem nenhuma diferença. A única diferença que você encontra, os europeus nos invejam isso, os yields. Quando você investe em distressed assets aqui no Brasil, e você diz aos europeus que os investidores conseguem lograr 25, 30, até 40% por ano, fala, não é possível, mas que tem no Brasil? Mas é isso. O investidor percebe algum risco a mais, porque ainda temos que melhorar no processo recuperatório, na aplicação do Deep Finance, na forma de como as UPIs são tratadas e vendidas, ou na velocidade como isso é feito. Portanto, o retorno que é requerido é muito maior. Mas eu creio que nos últimos anos, é só olhar a quantidade de gente que se inscreveu no TMA, né, Turnaround Management Association, do qual tanto a Pantalica quanto o PGLO faz parte, você entende da quantidade de operadores que orbitam nesse sistema, né? Exato. E até, assim, pegando não só com relação a essa questão do valor, né, que você comparou, o mercado do Brasil é mais ou menos 1 trilhão de dólares e o do americano 80, a gente também tem um gap enorme aí com relação à própria lei, né, porque a nossa lei, a nova é de 2005, a deles, que é o Bankruptcy Code, é de 1978. Então, eles já estão há um longo prazo usando. O DIP já era previsto lá, o nosso DIP entrou, né, assim, formalmente na lei, agora com a reforma também de 2020, que entrou em vigor em 2021. Então, de fato, acho que a gente ainda ainda tem um longo caminho, mas realmente tenho essa percepção também de que já teve um avanço muito grande e acho que a especialização, né, dos profissionais tem se tornado cada vez maior, realmente. Então, e aí até como você comentou no início, que tem fundos especializados em diferentes tipos desses distressed assets, né? Então, tem o do precatório, que é o pré-precatório, ou do precatório já. Isso eu acho que faz muita diferença e vejo que a tendência é que a gente vá realmente evoluir e chegar, talvez, né, num mercado maior aí como não sei se como norte-americano, mas acho que a nossa trilha está sendo boa nesse sentido. Olha, uma coisa que eu posso te dizer, você sabe que eu sou italiano, mas me sinto brasileiro, porque depois de 23 anos de Brasil, eu construí toda a minha carreira graças a esse país que amo, não obstante, digamos, aquilo que nós mesmos brasileiros dizemos do Brasil, né? Eu vejo no Brasil uma coisa que não se encontra facilmente, Maria Fabiana, aplicado no nosso mundo, tá? Em outros países. A capacidade de inovação e de criatividade do brasileiro, porque ele tem que lutar muito mais do que em outros países, é imensa. Pensa que, você sabe disso, já existe gente que está digitalizando o mundo de distress. Se você entra no mercado Bitcoin, que é um grande operador de cryptocurrencies, já temos precatórios ou claims digitalizados, tokenizados. Isso possivelmente, Maria Fabiana, me faz pensar isso, né? Que essa capacidade de criatividade do brasileiro vai nos levar daqui a pouco a democratizar o acesso a esse tipo de investimento ao investidor comum,
Aquele que tem 10 mil reais, eventualmente quer colocar 9 mil na poupança e 1.000 eventualmente em um DIP democratizado emitido com a ajuda da PGLO, por exemplo, tokenizado. Isso é possível. Né? É uma ideia bem interessante, viu? Eu vou te falar, confessar que eu não tinha pensado nesse aspecto, achei bem interessante realmente começar a pensar por aí, né? Eu acho que para quem outros investidores Mas uma está saída acontecendo, Maria boa, né? Fabiana. Está acontecendo, isso já é um fato. Tem alguns investidores que chamam, por exemplo, tem uma companhia que chama Hearst, com H, Urst. Se você entra no website deles, eles vendem acesso a distressed assets ou a alternative assets, como precatórios, claims, eventualmente oriundo de reestruturação, de processo de reestruturação, inclusive. E isso vai acontecer com o resto dos produtos que você encontra no nosso mundo. Quem sabe no próximo futuro a gente vai conseguir comprar tokens de um portfólio de non-performing loans. Exatamente. Como eu invisto em um CDB do Banco Tal, eu posso comprar um token de uma carteira que está sendo trabalhada por um tal de servicer XPTO. E, obviamente, ele me paga um rendimento nesse token. Por que não? Né? Não, então, achei muito bacana. Aí tá aí um ponto para todo mundo vir aqui escutar o nosso podcast para aprender mais sobre distressed assets, porque né, para a gente democratizar esse uso e esse investimento. Salvatore, agradeço de novo aqui por você ter dedicado seu tempo aqui para a gente, para essa entrevista curtinha aqui de podcast que a gente faz. A gente tem alguns temas aí, e eu sei que é um tema que você é super especialista, então muito obrigada novamente, em nome do PGLO e do meu. E é isso. Se tiver alguma finalização. Não, eu que agradeço, porque como você sempre fez desde que te conheço, contribui muito na difusão de conhecimento. Essa é uma grande coisa, Maria Fabiana, você contribui mesmo a criar mercado. E nós, que obviamente trabalhamos nesse mercado, temos esse dever, porque reter informação não nos ajuda. Circular essa informação, conhecimento, cria mais mercado, que é bom para nós, é bom para todos. Então, foi uma honra ajudar a contribuir com vocês e fico à disposição, obviamente. Muito obrigada. Bom, e se você gostou desse podcast, aproveite para seguir a gente também no canal do YouTube, do LinkedIn e do Facebook. E se você quiser mais informações, o nosso e-mail é info@pglaw.com.br. pglaw.com.br. Até a próxima, pessoal.